Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Aquele, enquanto eu viver aqui, vou declarar não só aqui, mas quando chegar no céu: Santo, Santo, Santo é o nome do nosso Deus. Sempre eles brincam comigo na rua. Eu sou missionário de última hora. Tem uma irmã de uma rádio aí, vendo enquanto ela me liga: missionário, você pode deixar uma palavra? E eu eis-me aqui. E o pastor Áquila também tem sido bênção na minha vida. Algumas vezes, né, é a terceira vez, uma época que estava viajando, a Andresa ligou, não ia chegar a tempo, fez o convite. Semana passada ele teve que fazer uma viagem, e hoje, conversando com ele pela manhã, e ele fez o convite para que estivesse aqui nessa noite. Eu sei que é desafio para mim, é muito desafio, é a responsabilidade. Quando a gente vem cá, a gente vê grande homem de Deus que veio aqui, e sabemos que essas pessoas são capacitadas por Deus, mas pela palavra de Deus, Deus usa quem Ele quer. Ele usa o Pedrão lá, que mexe com as barrigadas dos peixes, como também usa, né, Paulo. Então Deus quer usar nós na obra do Senhor. É importante você dizer para Deus: eis-me aqui. Eu tenho esse desafio. Quando o pastor ele faz o convite, eu recebo com todo carinho, mas entenda a minha incapacidade. É só a graça de Cristo. Se não for a graça, eu não estaria nem aqui. Semana passada eu estava bastante mal. Hoje, graças a Deus, estou melhor. E essa semana, sempre eu falo em algumas igrejas que eu vou, eu prego algo que eu vivo. Desafio que Deus coloca na minha vida para edificar a igreja e a minha vida. Essa semana não foi diferente. Eu tive terça-feira no presídio, sexta-feira, tem muitos presos, lotado, e pessoas jovens e pessoas idosas. Eu estive lá para levar um livro de presente para eles. Eu deparei com um senhor, ele estava muito ansioso. Ouvi a história dele, orei com ele e apliquei essa palavra que eu vou trazer aqui para a vida de cada irmão. Fala sobre ansiedade, coisa que tem assolado a vida das pessoas, tem deixado as pessoas sem chão. Isso é muito triste eu dizer isso, mas é realidade. E quando Jesus ele trata disso, mais de 2000 anos atrás, com o discípulo dele, antes dele subir para o Pai, essa palavra tem que ser aplicada, querido, todos os dias na nossa vida. Quando você deitar, quando você for levantar, você não deixar a ansiedade dominar o seu coração. Você não vai deixar de ficar ansioso, nada disso. Eu gosto muito porque a Bíblia te ensina, ela aplica o seu coração. Quando Paulo ele estava numa prisão domiciliar, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele vai escrever para a igreja: alegrai-vos, alegrai-vos. Aí no versículo 6 ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que a vossa petições sejam diante de Deus. E agora, essa palavra que possa chegar no teu coração. Mas antes de eu ler, gostaria de convidar nosso querido irmão Márcio. Vem cá, Márcio. Ora mais uma vez pela minha vida, pela igreja, que essa palavra não seja minha, mas que seja aplicada em cada coração. Talvez você chegou aqui nessa noite, você vai ficar ansioso amanhã, preocupado. Leva isso no teu coração e coloca em prática. Amém? Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, somos gratos, ó Pai, por esse momento especial que podemos estar aqui em Tua casa, ó Pai, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado pela vida do irmão Janir, que o Senhor tem usado, ó Pai, grandemente na Tua obra, ó Pai, um servo do Senhor disponível para cumprir as missões que tem chegado a Ele a cada momento, ó Pai. Que possamos, ó Pai, também da mesma forma nos disponibilizarmos a seguir, Pai, o exemplo do Senhor Jesus, de nos entregarmos totalmente pelas almas perdidas, ó Pai, buscarmos realmente dedicar a nossa vida a pregar o Teu Evangelho, Pai.
Obrigado, ó Pai, pelas vidas que aqui estão nesta noite, por cada família aqui representada, aqueles que não puderem vir, que o Senhor esteja, ó Pai, visitando neste momento, em seus lares, onde estiverem, ó Pai, no trabalho, onde quer que seja, esteja guardando e amparando. Abençoe a vida do pastor Áquila também, ó Pai, sustenta a vida dele amanhã ali naquele procedimento cirúrgico que ele estará sendo submetido, guarda a vida dele e de sua família, ó Pai. Mais uma vez te pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, preparando os nossos corações para ouvir essa mensagem, que nós possamos, ó Pai, aprender a confiar no Senhor, a derramar as nossas vidas, depositar, ó Pai, as nossas esperanças somente no Senhor, porque o Senhor é que pode todas as coisas, ó Pai. Abençoe teu irmão, teu servo Jani, que ele possa, ó Pai, falar aquilo que procede de Ti, ó Pai, não somente dele mesmo, mas que possamos ser edificados, ó Pai, nesta noite. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Abra sua Bíblia, Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34. Eu gosto disso quando Jesus ele aplica as palavras para o seu discípulo. Quando vem de Jesus a passagem, a palavra, isso fala muito no meu coração. E ele vai dizer para o seu discípulo, para nós como igreja: por isso vos digo, não fique ansioso quando a vossa vida, como que comereis, como que bebereis, nem quanto o vosso corpo que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para os árvores do céu, que nem semeia, nem colhe, nem se ajunta em celeiro, mas o vosso Pai Celestial o alimenta. Acaso não tem muitos mais valor do que ela? Qual de vós, por mais que ansioso que seja, pode acrescentar sequer uma hora de oração de sua vida? Versículo 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai para o lírio do campo, cresce, ele não trabalha nem se tece. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Se Deus veste assim as plantas do campo, que hoje existe, amanhã jogará no forno, quanto mais o vosso homem de pequena fé. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Mas buscar primeiro o reino mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Isso é muito especial na nossa vida. Eu vejo Jesus, ele dando um conselho para o seu discípulo, e com certeza eles também serão como nós. As preocupações nas nossas vidas diárias, preocupar com os filhos, com o trabalho, com a saúde, isso gera em nós. Mas o que Deus está dizendo para ele não ficar ansioso, para ele realmente confiar plenamente em Deus, porque a ansiedade, as preocupações, sempre eu vou dizer isso, sem medo de errar, gera depressão, gera preocupações. Quando você está com a sua saúde um pouco debilitada, começa a ficar ansioso. Eu que trabalho no hospital, quantas vezes você pega um paciente e a enfermeira chega para aplicar o soro, e o soro não encaixa de jeito nenhum.
E muitas vezes eu parava para orar para a enfermeira e para o paciente. Eu disse, espera aí, vamos orar. Vamos tirar essas preocupações, esse medo, essa ansiedade, para as coisas fluir. E as enfermeiras, muitas vezes, com toda a educação, é isso mesmo. E eu fazia questão de orar. Cheguei no hospital agora, um jovem, Luan de Aljanópolis, perdeu o pai agora. Chororô danado lá agora. Eu me aproximei da pessoa, sentei com ele no banco, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos clamar ao Senhor. E outras pessoas estavam agitadas, preocupadas, o que vai fazer? Vamos falar com Deus. Depois nós conversamos um pouco, buscamos o Senhor, orientamos, aquele jovem ficou mais tranquilo. O que Deus está dizendo para o discípulo, ele vai relatar isso, ele vai dizer, está vendo os lírios do campo? Sempre eu falo, Deus é o jardineiro, Deus ele rega, é o nosso Deus, ele cuida, ele leva alimento, também para aquelas pessoas que onde você estiver. E quando eu estava vendo aqui, eu lembrei de Elias. Elias, quando ele obedece a Deus, crê observar, ele vai para um deserto, não tinha nada, e a Bíblia fala que nosso Deus levou lá um corvo para cuidar dele, sustentar de manhã e à noite. Imagina você no deserto, não tem nada, mas tem a presença de Deus, o agir de Deus. Por que nós ficamos ansiosos, preocupados, querido? Pedro, ele fala, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Pedro era um cara muito preocupado. Talvez quando Jesus ele traz, né, essa palavra diante do discípulo, talvez era para Pedro também. Pedro, por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que te faltou alguma coisa? E muitas vezes, queridos, as preocupações geram em nós muita tristeza. Eu coloquei aqui, as preocupações prejudicam a nossa saúde. Prejudica a nossa saúde. Há preocupações, muitas vezes você está no seu trabalho, em vez de você produzir para a firma, para a empresa, sabe? Quando você começa a ficar agitado, preocupado, está tudo errado. Ela não vai trazer produção nenhuma, nem para a sua vida. Eu falo isso porque eu já trabalhei muito em empresa, com mais de 100 homens, eu tinha que produzir, eu tinha que deixar todas aquelas preocupações, porque eu tinha que fazer. O encarregado dava a tarefa, eu buscava o Senhor, então me orienta, me ajuda, não deixa eu ficar ansioso, preocupado. Graças a Deus, as coisas fluíam, produziam. Porque a ansiedade, ela atrapalha você caminhar, você realmente buscar isso de Deus. E quando Jesus ele vai dizer, nessa palavra, no versículo 26, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos. Ele que está dizendo, ele vai continuar, quando a vossa vida, porque comereis, ou que bebereis. Eu tenho uma história que, um amigo meu, muitos anos, ele morreu numa mesa almoçando. Ele nem terminou de almoçar, amigo. Ele estava almoçando com a família. Ele estava pensando na janta. Tão preocupado. Não tinha nem terminado o almoço. Isso é coisa verídica. Ele acabou infartando. Ansiedade, preocupações. Querido, e o mundo está assim. Estão preocupados aí, né? Com esse propósito aí dessa enfermidade que tem assolado, essa gripe, tantas coisas. Talvez não preocupa de buscar o Senhor, clamar ao Senhor, proteção, guardar de Deus, e fica muitas vezes olhando pelas coisas negativas, mas não olha para um Deus que tudo pode. Isso é muito triste, eu falo isso com a realidade, querido. Eu vivo essa experiência com Deus. A ansiedade, ela vem, Jane? Lógico que vem. Não sou hipócrita de chegar a dizer, você não precisa ficar ansioso, preocupado.
Eu quero dizer para mim e para você, a ansiedade, as suas preocupações não pode ser maior que os seus problemas, porque ele vai dizer, cada dia eu sou mal. É coisa que a gente tem que repensar, o que Jesus ele está trazendo para mim e para você, é buscar o reino, buscar o Senhor, é clamar, sabe, é suplicar, ter, sabe, desejo, foi cantado aqui. Quando você começa a buscar o Senhor, você deixa as suas preocupações, a sua ansiedade, o seu medo, você cresce espiritualmente. E quando você deixa de buscar o Senhor, você deixa a ansiedade afetar o teu coração, a sua mente, querido, você não tem força. Pouco tempo eu estava conversando com um jovem lá na penitenciária, ele ficou 30 dias sem comer, quase que morreu, preocupado porque a esposa não ia visitá-lo, nem os filhos. Muito difícil para ele. Eu sentei com ele, trabalho que a gente faz com eles, fale comigo, e a gente vai escutar essas pessoas, ouvir essas pessoas, e muitas vezes a ansiedade domina essas pessoas, e quando você começa a orientar, ou ajudá-lo, para mostrar para ele que Jesus já tinha essas palavras há muitos anos, e quando você começar a mostrar para ele que os passarinhos, Deus cuida dele, os lírios do campo, Deus cuida dele, querido, nós somos muito mais valorosos para Deus, nós temos muito mais valor, Deus quer cuidar de nós, e muitas vezes nós não deixamos Deus cuidar de nós, muitas vezes as preocupações, a ansiedade tomem conta de nós, isso tem que ser banido na nossa vida, porque isso aqui foi falado por próprio Jesus, ele dá uma orientação para cada um de nós, e Deus fala nessa noite para mim e para você, como está a sua ansiedade? Tem assolado o teu coração? Tem deixado medo? Não deixa as suas preocupações ser maior do que um grande Deus que nós servimos. Não deixa as ondas bater sobre a sua vida, que você não entende que tem um Deus que faz aquietar as ondas. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós respiramos, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que Davi fala, eu sou pobre. Davi não era pobre, porque ele sabia, Deus cuidava de toda a sua vida, de todas as suas preocupações. Deus quer cuidar isso da sua vida, querido. Coloca nos pés dele. 1 Pedro, para me fechar, para não abrir isso aqui, 1 Pedro 5, 7, vocês conhecem. Eu quero fechar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu vivi essa semana, essa experiência, e quero trazer para os irmãos. 1 Pedro, eu gosto de que os irmãos tenham a sua Bíblia, guarde isso aí, se você já tem, viva isso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e 8. 1 Pedro, no capítulo 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e 8. Vamos ler o 7 primeiro. Amém? Lançando sobre ele quem? Agora a gente vai ter que refletir isso aí. Volta lá no 7. Você lê pausadamente, você vai entender. Quando ele fala, lançou sobre ele quem? Ele pode declarar que é Cristo, Jesus. Olha que Deus ele traz. Ele fala que devemos lançar diante do Senhor. Por quê? Porque o diabo
medo de falar não. Ele está ao nosso redor. Bramamos como um leão, buscando a quem possa tragar. E sempre eu falo que Satanás, ele trabalha na oportunidade. Quando você está preocupado, ansioso, ele gera mais angústia no teu coração, te leva muitas vezes à depressão, até à morte. E por isso Deus, ele te convida, eu e você, lança diante do Senhor todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, porque o adversário está disposto a te jogar no chão, mas nosso Senhor Salvador Jesus Cristo está disposto a te dar a mão e te levantar. Lança diante do Senhor as suas preocupações. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para mim e para a igreja. Vamos orar, ficar de pé, depois passar por Rodrigo, quiser. Querido, talvez você chegou nessa igreja, talvez as preocupações tenham assolado o teu coração, tenham trazido desânimo, talvez tenha trazido tristeza ao teu coração, talvez a ansiedade tenha dominado a sua mente, mas que nessa noite, lança diante do Senhor. Entende que Deus, ele cuida dos lírios, cuida dos pássaros, ele cuida da sua vida, cuida do teu coração. Pensa nisso, isso é realidade, isso é verdade, porque Jesus que aplicou essas palavras para o discípulo dele. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos mais uma oportunidade de poder estar aqui diante da tua graça, para trazer essa mensagem de encorajamento. Devemos, Pai, buscar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor tem que ser o centro das nossas vidas. Que vida chegou aqui, talvez ainda não tenha essa experiência com o Senhor, talvez a ansiedade tenha assolado o teu coração, as preocupações, o medo, mas nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor nos convida a lançar diante do Senhor a nossa ansiedade, e nós lançamos diante do Senhor nessa noite, não só a nossa ansiedade, mas as nossas vidas também. Oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo também.